certa palavra. Curso Gramática é Fácil, aula, voz ativa e voz passiva. Voz ativa e voz passiva representam as vozes verbais. Vamos iniciar com a voz ativa. O que é a voz ativa? A voz ativa tem o sujeito como agente da ação verbal. É a forma mais comum que a gente tem em língua portuguesa. Vamos ao exemplo. Henrique quebrou o braço de Arthur. Pega o verbo quebrar. Quem quebrou o braço de Arthur? Henrique. Então, Henrique é o agente da ação verbal. Repare como é fácil. Olha o outro exemplo. Cláudia lê os livros do Veríssimo. Destaca o verbo. Isso. Quem que lê os livros do Veríssimo? Cláudia. Achou o sujeito? Ele é agente da ação verbal. Não é fácil? Olha essa. Raul Seixas vive até hoje em minha memória. Destaca o verbo vive. Quem que vive até hoje em minha memória? Raul Seixas. Então, ele é o agente da ação verbal. É como se ele praticasse a ação do verbo viver. Ele que está vivo. Ok? Beleza, voz ativa é só isso. Vamos passar, então, para a voz passiva. A voz passiva, ela é o sujeito como paciente da ação verbal, tá? A gente vai ter dois tipos diferentes, mas eu vou caso por caso. Então, vamos entender pelo menos o que é a voz passiva. Olha lá, o braço do Arthur foi quebrado por Henrique. Agora, destaca o verbo. A gente tem um verbo e dois verbos, não tem? Essa locução verbal ela é característica da voz passiva. Agora, o braço do Arthur foi quebrado por Henrique. O que representa o braço do Arthur nessa frase? Ela representa o paciente da ação. Foi quebrado por Henrique. Beleza? Olha lá, a gente tem um verbo e a gente tem o que mais? O outro verbo no particípio. Então, a gente tem a locução verbal verbo mais outro verbo no particípio, característica fundamental da voz passiva. Ok? Então, vamos aos casos. A gente tem a voz passiva analítica. O que é a voz passiva analítica? Ela é formada pelos verbos ser, estar, ficar, andar, viver, ir, vir. Mais um verbo no particípio. Vamos lá. O trabalho foi apresentado pelos alunos. Olha lá, destacou o verbo, o outro verbo, certo? Então, a gente tem o verbo mais o verbo no particípio. E o que representa o trabalho? O trabalho é o paciente da ação verbal, ele sofre a ação. O livro será lido pelos alunos. A gente destaca o verbo, são dois, não são? Certo. É um verbo mais o outro verbo no particípio. Será lido pelos alunos o livro. Então, o livro ele cumpre a função de paciente. Não é fácil isso aí? Vamos embora. Meu amigo tem andado estranho. Destacou o verbo, a gente tem um e outro verbo, são dois. Olha lá, tem o verbo ter, mais o verbo andar no particípio. Característica fundamental da voz passiva. E meu amigo, o que ele representa? Ele representa paciente da ação verbal. Fácil demais, não é? Beleza? Vamos embora. Agora a gente tem a voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Formada por um verbo transitivo direto na terceira pessoa. Pode ser plural ou singular,
mais o pronome se. Ok? Então vamos embora. Cortam-se cabelos aqui. Olha o verbo. Cortam-se. Cortam-se cabelos aqui. Cabelos são cortados aqui. É a norma normal, né? Norma normal. É a forma normal que a gente fala, não é? Olha lá, o verbo transitivo direto, mais pronome. Beleza? Vamos embora. Destruiu-se o material escolar. Olha o verbo, destruiu. Quem destrói, destrói alguma coisa. Destruiu-se o material escolar. Então, a gente tem o verbo transitivo direto e o pronome se. Se você tiver dúvida em verbo transitivo direto, entra no canal que tem uma aula especial sobre verbos transitivos, beleza? Então, vamos lá. O que a gente tem agora? A gente tem a voz reflexiva. A voz reflexiva é quando o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação verbal. Amarrei-me àquela árvore. Olha lá, verbo amarrar. O que mais? O me. Amarrei-me. Quer dizer que eu me amarrei. Eu pratiquei a ação de amarrar e sofri a ação de estar amarrado, de ser amarrado. Não é fácil? Muito fácil. Olha o outro exemplo. O garoto feriu-se com a faca. Destacou o verbo e destacou o pronome se. O que o garoto fez? Ele feriu-se com a faca. Ele praticou a ação de ferir e sofreu a ação de ser ferido. Então, o garoto, ele é agente e paciente, pratica e sofre a ação verbal. Tá vendo como é fácil? Eu sempre digo, gramática é fácil. Os amigos cumprimentaram-se na festa. Os amigos cumprimentaram-se. O verbo cumprimentar, ele pratica a ação de cumprimentar e ele sofre a ação de ser cumprimentado. Por isso que é uma voz reflexiva. Então, o garoto pratica e sofre. Os amigos, né? Eles praticam a ação e sofrem a ação. Não é fácil isso aí? Gramática é fácil, galera. Difícil são os exercícios. Galera, certa palavra, esse desenho muito legal foi feito pelo Tonho, o meu amigo lá do Rio Grande do Sul, que desenhou meus alunos também, tá vendo? Que são vocês que estudam pela internet, pelo computador, pelo celular, certa palavra no YouTube, certa palavra no Facebook, também agora no Twitter, tá? Você entra lá, Twitter, @acertapalavra. Olha aí, ó. Professor Márcio de Belo Horizonte, um abraço para vocês, espero que tenham curtido a aula e até a próxima. Valeu!